é o grande causador das alterações às respostas imunológicas no corpo humano. Eles são definidos como um estado de desarmonia ou até uma homeostasia ameaçada, em que as respostas adaptativas elas podem ser específicas ao estressor ou não. Elas podem ser generalizadas, elas vão depender de uma condição que resulta em transações pessoais. Vai existir uma alteração do meio ambiente, o que leva o indivíduo a perceber e a sentir uma certa discrepância do que pode ser real e o que não é real, e qual é a exigência que essa determinada situação e os recursos que o próprio corpo tem a nível biológico, psicológico ou do sistema social para combater e lidar com esse estresse. Lógico que o estresse ele faz parte da vida de todas as pessoas. Porém, um nível mais elevado, ele pode provocar uma série de doenças, nas quais estão inclusas a depressão, a ansiedade, doenças emocionais, obesidade, problemas gastrointestinais e até problemas cardíacos. Alguns acontecimentos e circunstâncias que envolvem normalmente sentimentos, como algum tipo de ameaça ou perigo, ou até um acontecimento pontual traumático. Vai provocar uma sensação ou uma situação de tensão em que nós denominamos estressores. Os eventos da vida, os eventos estressores, eles têm sido diferenciados, independente ou dependente. Os dependentes, eles estão relacionados à forma como a pessoa se coloca em relação interpessoal, como que ela se relaciona com o meio e qual que é o seu comportamento e que situações vão provocar um sentimento desfavorável dentro dela mesma. Já o estresse independente são aqueles que vão além do controle da pessoa. Eles são inevitáveis, como, por exemplo, a morte de um familiar, a saída de um filho de casa, um assalto, ou situações da vida. De acordo com o tipo de estresse, o organismo ele vai produzir reações fisiológicas, como o aumento do ritmo cardíaco, da respiração, entre outros. O sistema nervoso simpático e endócrino, ele é responsável por desencadear essas reações. Após um tempo de evento ou acontecimento ocorrido, essa estimulação vai diminuir e o estado de equilíbrio ele vai voltar ao seu estado normal. Isso é um estresse fisiológico. A reação a esse estímulo denomina-se resposta de fuga e de luta adaptativa, ou seja, o nosso sistema nervoso central ele vai estimular o sistema endócrino, que vai secretar substâncias que vão promover a estimulação geral do nosso organismo, que vai potencializar as capacidades de reação rapidamente. Sendo assim, o conceito de estresse tem relação com o conceito de força, esforço e tensão, a quantidade e a intensidade dessa tensão. O nosso organismo ele vai reagir a esse estímulo agressor através de alguns estágios. Nós temos a reação do alarme, que ocorre imediatamente após o confronto com o estressor, a fase de resistência, em que o corpo trabalha para sobreviver a essa situação de estresse, e a fase de exaustão, em que a adaptação não foi possível que ela ocorresse, ocasionando o aparecimento de doenças e podendo até levar à morte. Meu nome é doutora Grace, eu sou cirurgia dentista pós-graduada em ortomolecular e eu quero trazer para vocês hoje a conscientização sobre como o estresse, a longo prazo, ele pode influenciar o sistema imune. E esse sistema imune comprometido, ele vai alterar a cavidade oral, a microbiota da cavidade oral, e dessa forma irá se manifestar como doenças da boca. Eu trabalho e ensino odontologia integrativa para profissionais da saúde que querem complementar os teus atendimentos, entregando muito mais saúde aos pacientes, entregando muito mais resultados. Para trabalhar com odontologia integrativa, você precisa entender esta relação entre saúde oral e sistêmica. E quando eu falo de estresse, eu estou relacionando um estado mental e emocional, e muitas vezes um estado físico,
há alterações que ocorrem na cavidade oral. Muitas das alterações que ocorrem na cavidade oral, elas não são provenientes da cavidade oral, elas vieram de outras situações. E a odontologia integrativa, ela tem esse único objetivo de buscar as causas das manifestações orais. Para isso, nós usamos análise de exames laboratoriais, nós usamos uma boa anamnese, vasculhar a história do paciente e agir, buscando um diagnóstico completo, um diagnóstico que envolve saúde física, mental e emocional. E é por isso que eu estou falando aqui para vocês hoje sobre como o estresse ele vai comprometer o sistema imune. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre odontologia integrativa, você pode baixar o meu e-book, que vai estar aqui no link abaixo da descrição desse vídeo. Com este e-book, você vai entender mais sobre como age a odontologia integrativa, quais são as bases e como você pode atuar também nessa odontologia. Dados do governo britânico revelam que a prevalência desse estresse entre os anos de 2011 e 2012 chegou a 40% do total de doenças relatadas por trabalhadores deste país. A relação entre estresse e doença acontece basicamente por duas vias. Uma direta, que é resultante das mudanças que o estresse produz na fisiologia do organismo, e a outra vai ser indireta, que afeta a saúde através do comportamento humano. Portanto, o estresse ele vai afetar não só a saúde física, mas vai afetar a interação dessa pessoa, os relacionamentos no meio que ela vive. Indivíduos que estão submetidos a níveis elevados de estresse têm uma tendência a adotarem comportamentos que aumentam a probabilidade de ficarem doentes ou sofrer qualquer tipo de lesão. Tanto o estresse positivo como o negativo causam circunstâncias e reações fisiológicas similares, como o aumento dos batimentos cardíacos, pressão arterial e um nível de tensão muscular. Quando a situação se apresenta de forma muito intensa e por tempo muito prolongado, causa desmotivação, sensação de incompetência e entre outros sintomas físicos. Nosso sistema endócrino, que é essencial o bom funcionamento desse sistema endócrino, para que nós tenhamos um bom metabolismo ósseo, muscular, e um metabolismo gengival, eles vão liberar hormônios corticosteroides e as catecolaminas durante a sensação de estresse. Eles vão aumentar as placas ateroscleróticas nas paredes dos vasos sanguíneos, causando, consequentemente, um aumento da pressão, acidentes cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais. A liberação desses hormônios compromete também o funcionamento do sistema imunológico. Por exemplo, o aumento do cortisol e da adrenalina está associado a uma diminuição da atividade das células T e B contra os antígenos. Essa diminuição é muito importante na progressão do desenvolvimento de uma variabilidade de doenças. O elevado nível do estresse diminui a produção de interferons pelos leucócitos, que é concomitantemente com a diminuição da atividade celular das natural killers. E também irá reduzir a produção de enzimas específicas ao ataque de agentes patogênicos e também danificando o DNA. Enfim, o estresse ele pode afetar a saúde, a qualidade de vida, a sensação de bem-estar como um todo. Para a Organização Mundial da Saúde, o estresse é uma epidemia global, pois se vive em um tempo de constantes transformações. O ser humano cada vez mais se depara com inúmeras situações às quais precisa se adaptar. Dessa forma, percebe-se a importância de compreender os mecanismos de ação do estresse e os seus impactos sobre o sistema imunológico, devido ao grande número de pessoas que sofrem desse mal atualmente. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é identificar os impactos do estresse sobre o sistema imunológico e quais são os seus mecanismos de ação. Sendo assim, o objetivo deste vídeo que eu estou fazendo aqui agora para vocês é identificar os impactos do estresse sobre o sistema imunológico e quais são os seus mecanismos de ação. Em relação a um estímulo produzido por estresse, o corpo ele vai produzir uma resposta
por meio da ativação do eixo hipotálamo pituitário adrenal, e isso vai causar uma imunossupressão. O nosso sistema imune ele vai ser suprimido na sua atividade, que será associada ao estresse, e tem sido atribuída ao aumento da secreção do hormônio cortisol. O cortisol diminui a proliferação de linfócitos, interfere na comunicação entre eles, inibe a migração de granulócitos, inibe a produção de anticorpos, entre outros. Estudos entre as interações que está entre o eixo e as reações inflamatórias mediadas pelo sistema imune têm expandido muito e demonstram que o estresse psicológico pode comprometer vários aspectos da resposta imune. A comunicação entre o sistema nervoso central, o sistema endócrino e o sistema imune ocorre pela ação dos mensageiros químicos, mediadores solúveis que são secretados pelas células nervosas. Células de órgãos endócrinos ou células imunes e os estressores psicológicos podem perturbar esta rede de comunicação. Emoções e estresse podem influenciar uma resposta imune. Do mesmo modo, a ativação do sistema imune pode gerar o estresse. Isso pode ser observado quando o indivíduo entra em contato com um patógeno ou uma toxina capaz de causar lesões teciduais. No início do estresse, há um aumento expressivo de números de neutrófilos na corrente sanguínea, das células NK. Posteriormente, acontece uma redução na contagem de linfócitos em função do aumento do cortisol. Portanto, o estresse crônico, os níveis de cortisol permanecendo elevado, o potencial de defesa do organismo ele se torna mais instável e mais suscetível a infecções. Pode ocorrer disseminação de câncer e até mesmo doenças autoimunes. O nosso sistema imunológico ele reage ao estresse e componentes da imunidade adaptativa através dos linfócitos T. Em uma resposta imune, deve haver um equilíbrio complementar entre os linfócitos T1 e T2. Do contrário, pode acontecer uma falha ou uma supressão no sistema de defesa por disfunção linfocitária. O estresse é, portanto, um potencial supressor da proliferação das respostas imunes celulares pelos linfócitos. Em humanos, as principais moléculas responsáveis pela resposta ao estresse são a adrenalina e os glicocorticoides. A persistência do estresse mantém os níveis de glicocorticoides elevados, resultando em imunossupressão, o que vai facilitar a ocorrência de doenças infecciosas, podendo contribuir também para a disseminação de outras doenças mais graves. Essas doenças infecciosas que eu estou falando para vocês incluem periodontite, gengivite e, se evoluir devido ao comprometimento da imunidade do paciente, como são doenças que são oportunistas, pode até ocorrer uma perda óssea e chegar a uma perda dental. O sistema imune comprometido devido ao estresse emocional, quando tem um grau e uma intensidade elevados ao que deveria ser fisiológico, ele compromete todo o nosso sistema. O sistema gastrointestinal também é comprometido, o que pode levar a uma desbiose intestinal. O paciente com desbiose, ele vai ter um comprometimento também da microbiota oral, e isso vai comprometer todo o sistema e o equilíbrio da cavidade oral. O profissional da odontologia integrativa, que não entende sobre a integralidade do ser humano, ele está perdendo a oportunidade de salvar vidas, de entregar mais saúde aos pacientes, de se destacar na odontologia, de se destacar entre os profissionais que não têm essa visão e ainda de faturar alto. Se você está me assistindo aqui e você é profissional da odontologia e você quer trabalhar com essa odontologia integrativa, se você quer agregar valor às suas consultas e se destacar no mercado de trabalho, eu quero te convidar para se matricular no meu curso. Eu tenho um curso online que é exclusivo para profissionais da saúde, dentistas, onde você pode aprender a praticar do zero as mais altas e potentes ferramentas integrativas que vão potencializar os resultados na cavidade oral que você vai encontrar e entregar na sua clínica odontológica. Para você se matricular no meu curso, é só você entrar no link abaixo da descrição desse vídeo e se matricular. Você já vai fazer parte dos profissionais que estão transformando a odontologia, que estão entregando muito mais saúde e estão se destacando entre os outros profissionais.
Se você gostou desse vídeo, se você entendeu a importância do sistema imune e o estresse emocional, eu quero que você deixe aqui um comentário, tire uma dúvida ou faça uma pergunta. Eu vou ficar muito feliz se você contribuir com o meu trabalho, enviando também este vídeo para uma pessoa que você gosta ou acha que precisa ver e entender sobre o sistema imune e como o estresse pode influenciar a nossa saúde. Muito obrigada e até o próximo vídeo.